Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia terça-feira, dia 30 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou, e numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora avançando na 4ª semana do tempo comum. E a Sagrada Liturgia hoje, ela traz para nós o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versos 21 a 43, um tanto que denso em informações, mas se trata daquela clássica história onde Jesus ele vai ressuscitar a filha de um alto funcionário da sinagoga, e no meio do caminho acontece um outro milagre, uma hemorroísa também é curada. E como que tudo isso acontece e o que será que este contexto litúrgico ele pode ensinar a cada um de nós? O que podemos aplicar na nossa vida pessoal, espiritual, interior, na nossa vida familiar, na nossa vida diária, nas nossas redes sociais, no nosso contexto social, enfim. O que será que a liturgia de hoje apresenta para nós como pérola preciosa? Ora,
Em primeiro lugar, nós vemos que Jairo, um alto funcionário da sinagoga, ele ouviu falar de Jesus e agora está com uma menina enferma na sua casa. E a confiança deste funcionário é tamanha porque percebe que esta menina está com risco de vida e vai até Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele nos ensina alguns detalhes importantes para obtermos de Deus todos os frutos de nossa oração. Em primeiro lugar, veja que Jairo, ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele se aproxima de Jesus com respeito e com a devida reverência. Ele se prostra diante de Jesus. Ou seja, ele mostra para Jesus que ele de fato confia no senhorio dele. E faz um pedido a ele. E esse pedido automaticamente é ouvido por Jesus. E será por que Jesus ouve tão rapidamente esta súplica de Jairo? Ora, vamos ao número 2734 do Catecismo da Igreja Católica, o qual ele encabeça no parágrafo sobre a confiança filial. Veja o que o Catecismo escreve para nós. Ele diz assim: a confiança filial é experimentada e se prova na tribulação. A dificuldade principal se refere à oração de súplica por si ou pelos outros na intercessão. Repare que o catecismo ele já traz essa visão, a qual nos mostra que parece que diante de certos tipos de dores, tribulações ou adversidades de nossa vida diária, nos parece que nós temos maior facilidade de recorrer à presença de Deus. Contudo, não basta recorrer apenas de qualquer maneira, de forma desesperada. Não. Esse funcionário, o Jairo, ele nos ensina que mesmo diante das dificuldades, como é o caso de uma enfermidade com risco de vida na casa dele, mesmo assim, ele mostra a Jesus que ele tem uma confiança filial. Ele mostra para Jesus que não está desesperado. Ele se aproxima de Jesus com respeito, com reverência e reza com confiança. Esta é uma característica da oração a qual todos nós podemos aprender. E isto é muito importante porque mostra para nós que Jesus, ele ouve rapidamente esta forma de rezar. E por isso Jesus se dirige à casa dele. Contudo, veja que no trajeto, mais um cenário nos chama a atenção. Uma mulher que estava com hemorragia há mais de 12 anos. Aliás, o Evangelho de São Marcos, mesmo sendo conciso em algumas ocasiões, ele mostra para nós que esta mulher havia gastado todo o seu dinheiro com outros médicos e nenhum tinha resolvido o problema patológico, medicinal do corpo dela. E por isso, mesmo que a medicina não teve caminhos de resoluções para ela, ela continuou acreditando que ela poderia ser curada por Jesus. E o contexto mostra que ela age de uma maneira a qual também todos nós devemos aprender. Veja que Jesus está a caminho de atender uma pessoa. E nota-se claramente que esta mulher, ela vai até onde Jesus está. Ao contrário do funcionário de Jairo, que tinha pedido para Jesus ir na casa dele e ele estava indo. Agora, esta mulher ainda não pediu para Jesus. Foi ela que foi atrás de Jesus. Repare bem, um ensinamento precioso. Por vezes, nós temos que aprender caminhos como este. Temos que aprender a ir até onde Jesus está. E se for o caso, vencer qualquer tipo de barreira, como no caso desta mulher.
Havia muitas pessoas na frente dela. Ela não podia se mostrar que estava com hemorragia, que era enferma, porque senão ela seria expulsa daquele local. E ela então se utilizou da sagacidade, da esperteza da alma, a alma que tem sede de se aproximar de Deus. Foi ensinando ela como se aproximar de Jesus. E ela tinha no coração tamanha confiança filial que era somente ela tocar na orla da roupa de Jesus que ela ficaria curada. E assim aconteceu. Tocou na orla de Jesus, ficou curada e Jesus percebeu a fé daquela mulher. E o contexto diz que ela, após ter sido descoberta, ela falou a verdade para Jesus. E Jesus se agradou com a verdade que saiu do coração dela e disse para ela: sua fé te curou. Percebam, querido povo de Deus, o quanto é importante nós sempre agirmos com confiança filial, com fé, quando nos aproximamos de Jesus. E por isso, então, Jesus ele continua a caminho para atender o pedido de Jairo. No entanto, alguns dizem que a filha dele já havia morrido, que Jesus deveria desistir. Porém, Jesus percebe a confiança de Jairo e diz que se ele acreditar, a filha dele será curada, né? Dentro do contexto, dentro da visão interpretativa, é isso que Jesus mostra com a gestualidade dele. Jesus chega naquela casa, vê o desespero, muitas pessoas chorando, uma confusão, percebe que muitos ali ainda não estão preparados para um ambiente de fé, então chama o pai, a mãe e os discípulos, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, são os apóstolos que são reflexo da igreja. Jesus coloca a igreja dele dentro daquela casa. E quando ele reza pela menina que já estava praticamente morta, né? Ou morta mesmo, Jesus diz: levanta-te, né? Talita cum. E a menina, ela ressuscita. Jesus faz acontecer um grande prodígio diante daqueles pais, dentro daquela casa, juntamente com toda a sua igreja. Querido povo de Deus, devemos sempre se aproximar de Jesus com grande confiança em nossa oração. Deus abençoe você e toda a sua família.